Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, pode se assentar, irmãos. Uma vez mais, hoje damos o pontapé inicial para uma nova série de mensagens ao qual tem queimado ao nosso coração, e eu acredito que é para a edificação de cada um de nós. E que o Espírito Santo nos ajude a compreensão, que o Espírito Santo possa também me dar força, me dar discernimento para que eu possa passar aquilo que Ele deseja passar essa noite. Hoje nós começamos um novo tema, a cada série de mensagens tem sido algo impactante em nossas vidas. Nós falamos muito, parece que a cada série tem elevado algo dentro de nós, e eu acredito muito nisso, e essa também não vai ser diferente. Então, pela graça de Deus, eu quero dar o pontapé inicial nessa série de mensagens, a importância da vigilância, que é onde Jesus falou muito sobre vigilância. Ele vai retratar várias vezes sobre o assunto. E para comentar isso, para dar o pontapé inicial, já quero que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 39, nós vamos ler 3 versículos ali, e vamos meditar um pouco sobre o assunto, sobre a importância da vigilância. Então, abre comigo lá, em Mateus, capítulo 26, o verso 39, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, 26, 39, lá diz o seguinte, 26, 39. Posso ler, gente? Amém? Muito bem. Lá diz o seguinte, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao tornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a esse texto e meditar um pouquinho mais, mas esses 3 versículos eu quero dar como base, como introdução para tudo aquilo que nós iremos falar essa noite. Para entender sobre vigilância e aquilo que Jesus deseja falar nesse texto, precisamos entender o momento que Jesus estava, que antecede a sua cruz, antecede a sua traição, é depois ali de estar com os discípulos, ao qual Judas vai levantar da mesa, e após isso, ele vai com os 11 discípulos, deixando 8 a um determinado ponto do jardim, e indo com 3 um pouquinho mais adiante, e após isso, indo sozinho ali orar. Mas antes de ele ir, ele foi, orou, depois voltou, encontrou eles dormindo, e quando ele foi uma próxima vez, ele vai dar uma instrução para os discípulos, ele vai dar uma ordem para os discípulos, e essa ordem está ligada entre vigiar e orar. Então perceba bem, perceba que ele está no jardim, perceba que ele está ali, e ele vai se ausentar por um período determinado, porque ele estava para voltar. Ele iria voltar para ver como é que estavam os discípulos. Tanto é que ele voltou não só uma vez, mas algumas vezes naquele momento. Então, ele, antes de ir, ele deu uma ordem: olha, vigiai e orai. Antes de ir, ele falou algo para ele, deu uma instrução em qual posicionamento que ele desejaria que os discípulos estivessem. Antes de ir, ele falou para os discípulos: olha, vigia, ora. Então havia uma ordem. Ele iria voltar, mas enquanto ele não voltasse, havia uma ordem de posicionamento para aqueles discípulos. Nós sabemos que Jesus vai voltar, e existe uma ordem quanto a isso. Da mesma forma que em determinado tempo, Jesus se ausentou, e quando voltou, esperava encontrar os discípulos vigiando e orando. Da mesma forma, Ele quer encontrar eu e você vigiando e orando. Mas a grande questão disso é que muitas pessoas deixam esse vigiar em segundo plano.
não entendem. Então, antes de eu entrar mais profundo no texto, eu quero dar a entender o que é essa vigilância. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender a origem da palavra e o que Jesus queria expressar com aquela palavra, com o vigiar naquele momento. E nesse contexto, se for olhar da forma, o Novo Testamento grego, a palavra que se usa nesse termo vigiar a palavra que se usa nesse termo vigiar é gregorel. É a palavra que se usa nesse termo vigiar. E no Novo Testamento essa palavra vai estar escrita 22 vezes. Isso para você ter a noção de o quanto é importante o vigiar. Então 22 vezes vai ser relacionado a esta palavra do grego, gregorel, isso aí. Ela vai falar 22 vezes. E no James Strong, ele tem uma definição que eu acho bem interessante quanto a essa palavra do grego. Ele vai falar que significa atenção. Ele vai falar sobre ser cauteloso, sobre tomar cuidado por causa da negligência, a indolência. Nenhuma calamidade repentina surpreenda alguém. Então, quando nós temos esse termo sendo falado, da origem grega, ela vai dar a ideia de alguém atento não somente a si, mas atento para que não venha ser pego de surpresa, atento para que as coisas, para que não haja negligência na sua vida, nas suas coisas. Então, nós entendemos que esse termo está relacionado à atenção, a estar alerta de fato. E aqui nós precisamos compreender que essa atenção está ligada muito mais do que somente por um tempo, mas é uma constante atenção. Então, aqui nós vemos que esse termo vai falar para nós tomarmos cuidado, ter atenção estrita, ser cauteloso. E aqui que muitas vezes nós não somos, nós deixamos outras coisas, nós deixamos as coisas do mundo, de alguma forma, roubarem aquilo que é de mais precioso em nós, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, quando ele está falando de vigiar, ele está falando, olha, seja muito cauteloso, atente, não é de qualquer forma. Esse vigiar não é só eu olhar para o lado, está tudo bem, mas é olhar com toda a atenção, é olhar com toda a cautela, é olhar nos mínimos detalhes para ver se de alguma forma aquilo que Deus confiou em mim não está correndo perigo. Então é muito mais do que eu só olhar, sabe? Nós precisamos entender isso. Existe uma diferença em eu só olhar e eu ter cautela, ter total atenção. Existe uma diferença. E é isso que eu preciso, não é só eu olhar, mas eu ter total atenção, é eu ter cautela. Então entendemos aqui que eu preciso ter isso em relação à minha vida espiritual. Ele vai dar a ideia de essa palavra, esse termo, gregorel, vai dar a ideia de firmeza, vai dar a ideia de, totalmente contrário à falta de firmeza, é totalmente contrário à indiferença, é totalmente contrário a tudo aquilo que não é firme, tudo aquilo que não tem estabilidade. Está dando para compreender até aqui, gente? Então esse termo não é só o termo de eu olhar algo, de eu saber de algo, ou de eu observar algo, é o termo que me diz que eu tenho que ter atenção, é o termo que é totalmente contrário à falta de firmeza, é totalmente contrário à indiferença. Se eu entendo que esse termo
é totalmente ao contrário. Eu não posso dizer que uma pessoa indiferente ao Evangelho está vigiando. Eu não posso dizer que uma pessoa inconstante está vigiando. Porque o vigiar está ligado a uma intensidade, a uma atenção, a uma cautela, a um cuidado, a uma firmeza. Então, se eu sou aquela pessoa que uma hora está assim, depois está triste, abatida, pensando em desistir, então isso não é vigiar. Está dando para compreender que é muito mais forte do que apenas olhar ou observar. É algo firme, que eu preciso estar firme de fato. Então, eu preciso olhar para a minha vida, e será que eu estou entendendo dessa forma? Será que, de fato, há essa intensidade? Eu estou vivendo essa intensidade? Ou será que não? Eu preciso compreender como está, qual é esse entendimento de vigiar. Então, até aqui, eu entendi que o vigiar está ligado a uma firmeza, está ligado a uma intensidade, está ligado a uma atenção total de fato. E eu preciso compreender quanto a isso. E o grande problema hoje é que a pessoa, ela vê um vigiar como qualquer coisa. É aquela coisa, vigia aí, olha aí. E é muito mais do que isso. Você pode, por gentileza, me dar? Acabou a bateria aqui. Amém. Muito bem. É muito mais do que isso. Amém? Está dando para entender até aqui, gente? Sim ou não? Muito bem. Então tá. Então está ligado a uma firmeza. Está ligado a uma intensidade. E quando se fala essa palavra, também vai se conotar muito aquele soldado ou aquele vigilante que protege o carro forte. Não existe vigilante que protege o carro forte de qualquer jeito, porque se ele proteger o carro forte de qualquer jeito, além de ser roubado valores, a vida dele corre risco, porque ele está vigiando de qualquer jeito. E nós temos algo muito mais valioso do que qualquer carro forte. Se o vigilante protege, vigia com toda a intensidade algo que perece, muito mais nós precisamos vigiar algo que é eterno em nós. Algo que, e se eles têm firmeza para com isso, eles resistem qualquer coisa para com isso, e sempre o carro forte é vigiado armado. Não vigia de qualquer jeito, não vigia morrendo de sono, com preguiça, mas há essa vigilância com toda a intensidade, porque aquilo que eles estão carregando, para eles é valioso, para eles estão correndo o risco das suas vidas. E o quanto eu tenho vigiado o que Deus tem me proporcionado, o quanto eu tenho vigiado o meu relacionamento com Deus. Às vezes eu estou deixando isso, eu estou deixando essa atenção, eu estou deixando de realmente me posicionar com firmeza, eu estou sendo aquela pessoa que vai dando concessões para isso, concessões para aquilo, e eu preciso observar se existe essa firmeza na minha vigilância, ou se eu sou aquela pessoa que hoje nós temos o costume de falar, Deus sabe, Deus entende, e vai dando legalidade para certas coisas em nossas vidas, e é justamente essas coisas que, ainda que eu esteja orando, porque volta a falar do contexto, Jesus vai se ausentar, ele vai falar, vigiai e orai comigo. Mas, aqueles discípulos, nós entendemos, vamos ler daqui a pouquinho, aonde eles não fizeram isso, e nós, na nossa vida, nós estamos fazendo, ou será que não? Ou será que estamos deixando de fazer isso? Então volta a falar, se o vigia guarda algo perecível com toda a força, será que eu estou guardando algo que é eterno com todas as minhas forças? Será que eu estou olhando e vigiando? Porque aquilo é muito mais valioso de qualquer outra coisa. Então eu preciso estar bem posicionado,
bem posicionado de fato. Guardar esse tesouro que é o Espírito de Deus, guardar esse tesouro em nós. Eu não sei se você está, isso é valioso que Deus nos deu. Então eu preciso estar atento, porque situações vão tentar ser criadas, e se eu não estiver firme, então eu vou deixar com que aquelas situações me vençam. Então eu quero que você imagine na sua mente esse carro forte, como que eles se portam diante daquilo. Eu não vejo ninguém, quando a gente vê isso, ninguém lá de cabeça sentado, de cabeça baixa, está todo mundo armado, só olhando, observando. E a qualquer perigo, não é assim? Então, e quando vem o perigo a nós? Às vezes nós falamos, Deus entende, Deus sabe. E isso nós vamos perdendo valores espirituais, porque não estamos vigiando de fato. Estamos perdendo valores espirituais. Então entendemos que há um ponto da vigilância é isso. Precisamos guardar o bom tesouro. Paulo vai falar isso para Timóteo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. 1:14, 2 Timóteo 1:14. Lá diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. É isso. 2 Timóteo 1,14. Olha, continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo solenemente na presença de Deus, para que se não envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Veja bem, essas coisas a gente acha que não vão, que não tem problema, mas essas coisinhas que nós não vigiamos firmemente, vão tirando de nós a cada dia, vão tirando de nós valores, e nós vamos perdendo esses valores. Então precisamos perceber como nós estamos, como nós realmente estamos. Também ele vai dar uma orientação: guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo. Esse já é outro versículo, que habita em nós. Então precisamos entender que nós estamos guardando algo valioso, que é as coisas que Deus tem confiado em nossas mãos. Mas qual tem sido a nossa vigilância quanto a isso? Qual tem sido, porque ninguém contrata alguém para guardar algo se essa pessoa ela guarda de qualquer jeito, ela guarda de qualquer forma. Às vezes nós falamos para Deus: Deus, conta com a minha vida, confia em mim, faz o teu querer, me dá isso, aquilo, eu quero que o Senhor confie coisas em mim. Mas será que eu sou vigilante? Às vezes eu quero tanto algo de Deus, mas aquilo que eu já tenho de Deus, eu deixo de qualquer jeito. Eu quero me envolver com coisas grandes de Deus, mas se a gente dá um valor para alguém e essa pessoa não cuida, será que eu vou ainda dar mais valor para essa pessoa? Claro que não. Então, nós precisamos estar atentos, de fato. Então, uma coisa que o teólogo John Stott ele vai falar, que eu achei muito interessante, que ele vai considerar isso, e eu acho bem interessante nós pensarmos dessa forma, que Jesus está nos convidando a um chamado de preservação do Evangelho, a um chamado genuíno contra aqueles evangelhos corrompidos, sabe? E nós precisamos nos posicionar como guardas disso,
como guarda daqui, do nosso coração. Porque às vezes nós deixamos essas coisas, esse evangelho corrompido entrar em nosso coração. Deixamos coisas que tem desvirtuado da palavra entrar em nosso coração. E depois não entendemos o porquê que a fraqueza espiritual vem. Porque nós não estamos sendo vigilantes. Tem muitas pessoas que falam, eu oro, eu vou na igreja, eu oro, mas não vigia com essas coisas. E por não vigiar com essas coisas, vai vindo a fraqueza espiritual. Então, nós somos chamados para ser os guardas firmes do evangelho genuíno, chamados para ser os vigilantes firmes do evangelho verdadeiro. E se coisas vierem tentar entrar, eu estou bem posicionado. Mas se eu sou um vigilante que não sou firme, vem algo até mim e eu deixo entrar. E aquele algo vai fazer um estrago. Então, e o problema de hoje, que nós estamos deixando essas coisas, deixando aquilo que está comprometendo o evangelho, não estamos sendo esses vigilantes firmes, não estamos sendo esses vigilantes atentos, e por isso que aquilo que um evangelho distorcido tem encontrado algum espaço em nossa vida. Então precisamos perceber, precisamos ter esse discernimento e compreender, precisamos observar, porque muitas coisas vão ter aparência de coisas boas, muitos evangelhos vão te dizer de ser de Cristo, mas vão estar focando apenas a si mesmo. Então, enquanto eu estava escrevendo isso, veio algo ao meu coração, para nós prestarmos atenção naquilo que nós estamos vendo, principalmente aqui. Porque isso tem feito a gente pensar, mas eu estou vigiando, não estou em pecado. Mas o pecado não vem de repente, ele vai vindo aos pouquinhos. Ele vai vindo com uma ideia, com um pensamento, depois uma atitude. E muitas das vezes são levadas pela mídia, principalmente, hoje em dia, a mídia digital. Então, enquanto eu estava escrevendo isso, queimou meu coração, e eu quero trazer para mim, e sempre isso. Às vezes nós falamos, eu estou com Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, mas eu estou vigiando. Atento, é atenção. Mas é uma coisinha de nada, é só um negocinho. É aquele negocinho que talvez é a pedrinha pequena que nos faz tropeçar. É aquele negocinho que é a pedrinha que me distancia cada vez mais de Deus. É aquilo que me faz a minha oração. Você já orou? Eu confesso que já aconteceu comigo, tempos atrás. Você já orou com muito sono? Você lembra o que você orou? Você não lembra. Quando não há a total atenção naquilo que nós estamos fazendo, na oração, por exemplo, aquela oração se torna algo infrutífera, sem propósito, sem ao menos estar coligado nem com a sua mente, porque você nem lembra depois. Porque não há uma vigilância com a oração. Há apenas a oração, que é muito importante, mas não há vigilância com aquilo. Então, às vezes, nós estamos deixando de vigiar por coisas pequenas acontecendo e achamos que está tudo bem. Então entendemos até aqui que a primeira definição aqui, o primeiro ponto que significa é atenção, cuidado, cautela. Isso é vigiar também. Será que eu estou tendo isso? Será que eu estou sendo aquele que está sendo o vigia daquilo que é mais valioso? Será que eu estou usando todas as minhas forças, entendendo que isso, se eu não fizer isso, compromete a minha vida com Deus? Ou será que eu estou entendendo isso, essa responsabilidade, esse posicionamento, ao qual foi Jesus que falou, olha, vigiai comigo. Eu acredito que da mesma forma que Jesus estava falando naquele dia, Ele fala hoje, olha, eu vou me ausentar, mas eu vou voltar, vigia e ora comigo. E mais, na sequência Ele fala, não pudeste nem uma só hora.
Às vezes estamos tão preocupados com o dia a dia, estamos tão preocupados com os nossos sonhos, com os nossos projetos, que é bem difícil nós separarmos uma hora para Ele. E quando separamos de corpo, mas a nossa mente começa a viajar. A nossa mente começa, não tem nenhuma só hora. Às vezes nós olhamos ali e não entendemos como que isso aconteceu com os discípulos, mas às vezes nós fazemos isso todos os dias. E aqui não era nem cansaço físico, porque por coisas materiais, Pedro ficou a noite inteira pescando. Mas quando era para coisas espirituais, agora deu sono. Não é isso, porque nós somos atentos para tantas coisas físicas. Se falarem, olha, você vai ganhar tal valor, nós ficamos atentos. Nós não ficamos olhando, somos cautelosos. Mas quando é coisas espirituais, nós não temos a mesma atenção. Quando é coisas espirituais, nós deixamos coisinhas. Você sabe que nós precisamos ter essa atenção. Isso é o primeiro ponto da vigilância que eu quero tratar. Essa atenção. Somos atentos. Precisamos estar atentos. Porque nós vivemos em um tempo que nós recebemos uma enxurrada de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, se diz Evangelho. Precisamos ter atenção. Ouvimos várias palavras que distorcem o Evangelho. Infelizmente, vivemos em um meio, no geral, mundo em si, e não só no mundo, às vezes pessoas que falta de entendimento talvez, ou simplesmente não quer Jesus. Falam tantas coisas, dizem que a Bíblia fala, ou distorcem coisas. Então, se nós não estivermos firmes quanto a isso, nós vamos sucumbir. Ah, mas eu vou estar orando. Vou sucumbir ainda assim. Eu preciso vigiar. Porque vai ter pessoas que vai se aproximar, e graças a Deus, pessoas que vão estar junto com você para edificar. Mas se você percebe alguma coisa que não está legal, palavras que não está legal, não receba isso. O problema de hoje é que muitos de nós recebemos tantas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho e acabamos nos fragilizando espiritualmente. Então, se o primeiro ponto é esse, força, agora eu quero tratar um segundo ponto para nós entendermos a vigilância. A palavra de Deus também, no grego, vai usar a palavra agripinos, que também no nosso idioma vai ser traduzido também por vigia, ou por vigiar, ou vigilância. Vai ser traduzido. Essa palavra, ela é a junção de duas palavras gregas. O a, que é uma negativa, que é parecido, é igual ao nosso não, e o hipnos, que vai significar silêncio, ou mais conhecido como sono. Então a palavra agripinos vai dar a ideia de não sono, ou não dormir. E quando se fala de não dormir, não está se referindo a um sono físico, mas está se referindo a um sono espiritual, a estar sendo apático, displicente. E além da outra palavra grega que eu falei para vocês, essa palavra também é encontrada no Novo Testamento em 4 situações. E essas 4 situações, para nós entendermos o contexto e a ideia que ela traz, eu gostaria de ler com você. Essas 4 situações. Ela vai falar em Marcos capítulo 13, verso 33. Ele vai usar esse entendimento do agripino. Então, ela significa não dormir, ou não entrar em sono, ou apenas não dormir. Marcos capítulo 13, verso 33. 13, 33. Marcos 13, 33. Ela vai dizer o seguinte. Marcos 13, 33. Marcos 13, 33, isso é isso.
13:33. 33 e 34. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Esse vigiai, o contexto dele, ele vai estar, fica atento, não durma, num contexto de não ser pego de surpresa, fique olhando, porque a função dos discípulos naquele momento, além de vigiar por si mesmo, por aquilo que iria acontecer, é vigiar em relação àquilo que vigiar em relação ao que Jesus estava ali orando, para não interrompê-lo também, digamos assim, para não comprometer o relacionamento, para não, aquilo que Jesus iria fazer, para não incomodar, para não parar, para não atrapalhar. Eu acredito que é essa a nossa função. Às vezes, nós não vigiamos, e em vez de alguma forma, cooperar com Jesus, nós estamos atrapalhando com o nosso modo de agir, ou o nosso modo de vigiar. Então, esse primeiro termo, ele está falando a respeito disso, a não ser pego de surpresa, manter vigilante ao retorno dele, ao retorno de Cristo, manter-se vigilante. O segundo ponto, o segundo texto que fala dessa palavra, em Lucas 21:36. Lucas 21:36. Lucas 21:36. Lucas 21:36. Lá diz o seguinte, 21:36. Lá diz o seguinte, vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Olha que interessante. Ele está apontando também para a vigilância da volta, para um posicionamento, para não dormir, para não ser displicente, para não estar dormindo espiritualmente quanto a isso. E mais, ele vai falar, olha, vigiai o tempo todo, para que se apresenteis de pé diante do Filho do Homem. Olha, para os eventos que vão acontecer, sabe, às vezes nós não entendemos isso, nós estamos vivendo um mundo e achamos que somos crentes, está tudo bem, vai ser um mar de rosas, e não vai, situações vêm. Então aqui ele está falando, olha, vigia, porque algo vai acontecer, e quando esse algo acontecer, para você ficar de pé diante do Filho do Homem, mas para isso vigia e ora. Mas aqui está dando essa ideia dessa vigilância, de eu não ficar dormindo na fé, de eu não ficar apático às coisas de Deus, de eu não ficar cochilando das coisas de Deus. Eu não sei se você está me compreendendo. Se na outra expressão vai falar sobre atenção, aqui também vai falar sobre eu não dormir, de eu ficar alerta também, de eu não deixar o cansaço me vencer. Porque qual é a pessoa, volta a falar, que vai contratar um vigilante que está sempre dormindo? Qual é a pessoa que vai confiar algo em um vigilante que está sempre com sono, sempre... Eu preciso estar, de fato, atento, não dormir espiritualmente. Outro ponto, outro texto que está escrito também, Efésios 6:18. Efésios 6, capítulo 6, verso 18. Efésios 6:18. Efésios 6:18. Lá diz o seguinte, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai
com toda a perseverança na oração por todos os santos. Eu não sei você, mas quando eu estava lendo aqui, ele vai falar, vigiai com toda a perseverança na oração. Nesse versículo em si, ele está falando não só de vigiar no sentido estar atento a outras coisas, mas vigiar na oração. Não vigiar somente com a oração. Eu não sei se vai compreender, mas vigiar na oração. Como assim? Vigiar o que eu estou orando. Vigiar na oração. Há uma vigilância, há uma atenção, não somente em relação ao tomar cuidado com outras coisas, não somente em relação a Cristo vindo, mas em relação a como eu estou orando. Como está sendo a minha oração? Qual a intensidade dessa oração? Então, será que eu estou vigiando na minha oração? Então, quando eu estava lendo isso, eu percebi dessa forma. Será que a firmeza na minha oração? Será que é constante a minha oração? Será que a perseverança na minha oração? Será que eu estou fazendo como de qualquer jeito? Eu não estou sendo firme? Então aqui, muito mais do que vigiar externamente, os perigos externos, ele está falando para vigiar como eu estou me relacionando, vigiar em como eu estou orando, vigiar em como eu estou, de fato, me relacionando aqui. E ele vai dar essa ideia. Porque se nós entendêssemos que a nossa luta a nossa luta não é contra sangue, contra carne, é contra espíritos, potestades, e nós conhecemos isso. E nós não podemos lutar de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem que haver uma firmeza, tem que haver uma perseverança, uma constância. Mas muitas das vezes, eu deixo a minha oração, em vez de conter poder, conter intimidade, força, ela contém desânimo, contém frieza, contém fraqueza, porque a oração, em vez de revelar a Deus, revela a sua fraqueza espiritual. Eu não sei se você está me compreendendo até aqui, mas precisamos olhar e como estamos orando. Precisamos orar em qual tem sido as nossas petições e qual a intensidade que tem sido isso. Qual tem sido a nossa profundidade nas orações que temos feito. Porque isso também tem que haver a vigilância. Tem que haver, de fato, a vigilância quanto a isso. E também vai falar em Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Lá diz o seguinte, Hebreus 13, 17. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como de quem deve prestar conta de seus atos, para que ministre com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então aqui vai usar mais a palavra zelam, embora está falando de líderes espirituais, mas nós somos sacerdotes de nosso lar. Então precisamos estar bem posicionados, vigiando quanto a isso, vigiando o que está entrando em nossa casa, vigiando as informações, o que entra em nossos lares, porque às vezes nós não entendemos por que nossos filhos estão indo para um lado oposto, porque talvez nós, como sacerdotes do nosso lar, deixamos isso, não zelamos por aquilo, não vigiamos por aquilo. Às vezes nós não vigiamos, não zelamos, não guardamos e queremos culpar coisas externas, mas nós temos a responsabilidade de zelar, nós temos a responsabilidade de vigiar, sabe? Muitas das vezes nós não assumimos essa responsabilidade, não assumimos esse encargo
E aí culpamos outras coisas, culpamos essa geração, mas nós temos a nossa parte a fazer em nossos lares, em nossa casa, como pai, como mãe, como líderes. Precisamos fazer a nossa parte ali. E será que nós estamos fazendo? E da mesma forma que esse zelo vai estar também a mesma palavra grega, sobre não com sono, não desanimado, não dormindo, não é fazer de qualquer jeito, porque quando você está meio dormindo, até alguma coisa passa, você não percebe, mas você tem que estar atento, você tem que estar, de fato, acordado espiritualmente. Amém, gente? Está dando para compreender até aqui, gente? Então, entendemos até aqui, sobre a atenção, sobre não dormir espiritualmente, sobre não estar apático a isso. Então, esses 2 pontos representam essa vigilância que precisamos ter, essa atenção, essa não dormir espiritualmente. E outra coisa que é muito ligada a vigiar, uma terceira coisa que é ligada a vigiar, é estar sóbrio. A palavra de Deus sempre, muitas das vezes, vai usar a vigilância ligada com sobriedade. E ninguém, volto a falar, ninguém quer um vigilante que esteja de alguma forma embriagado. Porque esse vigilante embriagado, ele não vai perceber quando o ladrão vem. Esse vigilante embriagado não vai ter a noção exata do que está acontecendo. Vai estar corrompida a sua visão, vai estar corrompida o seu modo de andar, vai estar corrompida o seu modo, tudo que ele for fazer está corrompida, porque está embriagado. E da mesma forma, muitos hoje que dizem vigilante em Deus, dizem estar vigilando, estão sendo embriagados pelas distrações, embriagados muitas das vezes por redes sociais, por coisas do mundo, ou por coisas que estão tirando a cada dia mais a sua sobriedade, porque hoje muitas pessoas estão sendo embriagadas por isso, vivem disso, não conseguem largar disso, e nós precisamos ver, porque hoje uma enxurrada de coisas tentam chegar até nós. Então, será que nós não estamos sendo embriagados com isso? Ou seja, muitos estão sendo embriagados, não estão sendo sóbrios, estão sendo embriagados pela falta, pela distração, como eu falei, ou por outras coisas que roubem a adoração em Deus. E será que nós também não estamos assim? Sendo embriagados por isso, embriagados por coisas deste mundo. Eu não sei se você está me compreendendo. Não tem como haver vigilância se o mundo consegue me embriagar, se o mundo consegue me distrair, se eu deixo ainda as coisas do mundo, as coisas que não provêm de Deus. Porque às vezes nós estamos deixando isso acontecer. Precisamos entender. Por isso que muitas das vezes, tanto Paulo como Pedro, ele vai usar algumas passagens e vai falar sobre isso. Essa ligação da vigilância junto com a sobriedade. Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses 5:6. Diz: não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Então está ligado, a sobriedade está ligado com essa vigilância. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, muitas das vezes, nós estamos deixando essa sobriedade de lado. E quando eu falo deixando essa sobriedade, eu não estou falando de nada alcoólico, não é nesse sentido. Mas é coisas que estão desvirtuando aquilo que Deus
quer para você. Está distorcendo o seu modo de ver, o seu modo de andar, a sua forma de agir, e está sendo distorcida. E tem algo acontecendo para isso. Algo acontecendo que está me fazendo, está mudando a minha forma de ver. Será que não é isso que tem acontecido? E muitas vezes, muitos estão sendo pegos por essa embriaguez. Muitas das vezes, para muitos, sim, bebidas alcoólicas, drogas, mas para outros, a fama, o dinheiro. Para muitos, o entretenimento excessivo, TV, celular, computador. Muitos estão sendo embriagados por essas coisas. E será que não tem algo me embriagando? E se porventura existe algo nos embriagando, precisamos buscar o domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Precisamos buscar isso, porque tudo aquilo que excede, me tira do foco de Deus, eu preciso rever. Talvez são amizades, situações. Às vezes eu quero ser mais amigo dessas coisas do mundo, e eu vou deixando de vigiar, e isso vai corrompendo a minha fé. Ainda que eu continue orando, ainda que eu continue vindo na igreja, mas se não houvesse entendimento, essa sensibilidade de olhar, peraí, tem alguma coisa acontecendo, eu estou ficando embriagado, está deturpando a forma que eu estou olhando, eu já não estou mais caminhando como eu caminhava antes. Antes eu caminhava de uma forma correta, hoje sempre tem alguma coisa, sempre estou nesses altos e baixos, sempre uma hora estou bem, depois estou mal. Será que não é embriaguez? Não é embriaguez deste mundo, é embriaguez das coisas que estão me tirando o foco. Então eu preciso observar como realmente eu estou. Será que isso não tem sugado a minha vida espiritual, roubando isso de mim? Então precisamos perceber como é que nós estamos sendo. Então nós entendemos aqui que a vigilância, ela é a atenção, o cuidado. Nós entendemos aqui, a vigilância é não dormir. Na vigilância é estar sóbrio. Entendendo essas três coisas, que a vigilância significa, olhando para as nossas vidas, olhando se nós realmente estamos vigiando de fato, ou se não, olhando para isso, precisamos compreender. Por isso Jesus vai falar, olha, vigiai, vigiai. E nós encontramos os discípulos fazendo ao contrário disso, ao contrário desse vigiai. Naquele momento, no jardim, ali a decisão que Jesus tomou, e ele vigiou, a decisão que ele tomou, ali mudou a história nossa, a história impactou os céus, a terra e o inferno. E ele deu uma dica o que deveria ser feito: vigiai. Jesus ficou lá, vigiando, orando, e deu a dica do que fazer para os discípulos: olha, orai e vigiai e orai comigo. Mas eles não aderiram a isso, continuaram dormindo. Então, será que nós estamos obedecendo o que Jesus está falando sobre vigiar? E aqui nós vemos, quando Jesus foi até lá, volta a falar, deu uns passos à frente, falou para os discípulos, ali ele vai começar a orar, ele vai começar a falar com o Pai. E ali ele vai começar a se angustiar. Vai haver uma angústia, melhor, antes disso já há uma angústia, mas ali se intensifica aquela angústia, vai começar a orar. Nós conhecemos, Lucas vai dizer que ele vai começar a suar sangue de tanta intensidade naquilo que ele estava fazendo, de tanta intensidade ali. E alguns vão dizer, que Jesus teve medo. Não, Jesus veio para morrer, então não teve medo da morte, nada disso. Mas
o que fazia com que ele ficasse angustiado, que por um instante ele ia ficar longe do Pai. Então aquela angústia não estava ligado ao que iria acontecer com o seu corpo, o que iria acontecer com a vida terrena dele, mas a distância do Pai. Então, será que isso queima o meu coração? Porque para muitas pessoas, muitos de nós, talvez a distância do Pai, está bom. Estou pecando, estou distante do Pai, mas está bom. O pecado está vindo, mas para Jesus não. O pecado estava vindo sobre ele, e ele era inocente quanto a isso. O pecado vindo sobre ele, e ele ficou angustiado com aquilo. O pecado o angustiava com aquilo. Mas por que aquilo o angustiava ele? Porque ele não queria, até ele orou, olha, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas não é porque ele estava com medo de alguma coisa, mas porque ele não queria ficar distante do Pai. Será que isso queima o meu coração de maneira ao qual Jesus tinha isso? Será que quando acontece alguma coisa que eu sei que não pegou legal, será que há essa angústia, ou para mim é de qualquer jeito? Quer dizer que muitas das vezes, quando isso se torna algo comum para mim, ficar distante do Pai e está tudo bem, eu tenho que olhar se realmente eu estou vigiando. Eu não sei se você está me acompanhando até aqui, gente. Amém, gente? Muito bem. Então nós vemos que Jesus tinha isso dentro de si. Ele estava angustiado, mas não por aquilo que iria acontecer. E às vezes o pecado vem, nós erramos, sabemos que é errado, mas nós não tomamos uma atitude, nós não vamos, não, agora eu vou vigiar ainda mais, não vou orar ainda mais. Deus sabe, Deus entende. Ainda que a carne seja fraca, mas o Espírito é forte. E eu preciso ter a minha vida espiritual. Então, a Bíblia fala, vamos lá para Mateus, voltar para Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, 37. Um pouquinho antes do que eu li. Levou consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer, ficou profundamente angustiado. Sabe, quando ele estava percebendo que a hora estava chegando, que por algum momento ia ficar longe do Pai, aquilo causou angústia. Então ele chamou os discípulos, vamos lá, olha, vigiai e orai comigo. Ele queria trazer os discípulos ali para fazer aquilo que ele iria fazer, mas o problema é que nós, muitas das vezes, diante disso, diante da distância do Pai, nós somos apáticos, nós fazemos de qualquer jeito. Mas Jesus tinha intensidade, e é essa intensidade que devemos ter em Deus. Então, precisamos perceber, era tão intenso que ele suava, Lucas vai falar que ele suava sangue, era tão intenso. E às vezes, nós erramos, sabemos que está errado, e não vigiamos, continuamos do mesmo jeito, continuamos com a mesma forma, não há intensidade, não há arrependimento, não há lágrimas. Nós erramos, mas não podemos viver no erro, precisamos vigiar. Volto a falar, coisas tentam vir contra nós. Qual tem sido a intensidade da nossa vigilância? Porque às vezes nós só não erramos porque não temos oportunidade, não porque somos firmes. Às vezes o pecado vem, e às vezes quando nós não estamos distanciando de Deus, vem aquele pensar, mas Deus entende, Deus sabe. E será que nós não estamos assim, deixando de vigiar? Então o pavor de Jesus não estava ligado à sua morte, mas sim a ser separado do Pai. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados,
a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Será que nós estamos vigiando corretamente? Muitas das vezes, nós estamos deixando de vigiar, as coisas estão nos oprimindo, e nós sabemos o que é. Cada um de nós sabemos aquilo que aonde o nosso calo mais aperta. Nós sabemos que há tentações do mundo, nós sabemos que há um evangelho distorcido que tenta chegar até nós. Nós sabemos de todos os perigos, mas o porquê que nós caminhamos por eles? Por que nós não, de alguma forma, não procuramos vigiar quanto a isso? Porque se eu sei que um caminho vai me trazer lá na frente algo errado, então eu não caminho por aquilo. A Bíblia vai falar não só sobre o pecado, mas sobre fugir da aparência do mal. Isso é vigiar. Eu me precaver. Lembra da imagem lá do vigilante? Eles não só estão atentos das coisas que irão acontecer, mas as coisas que possivelmente podem acontecer. Não é só o que acontece que eu vigio, mas que aquilo que vai gerar uma consequência. Às vezes aquilo que está acontecendo, entre aspas, não dá nada naquele momento, mas aquilo vai gerar uma coisa, que vai gerar outra coisa, que vai gerar outra coisa. Então a atenção do vigilante não está somente no que está acontecendo, mas está naquilo que pode acontecer com tal atitude. Então aquele que é vigilante espiritualmente também entende isso. Ainda que isso não é pecado, mas lá na frente vai me trazer um prejuízo, então eu nem vou fazer, porque eu vou estar vigilante, eu vou estar firme. Se aquilo de alguma forma vai me tirar, vai me roubar de algo em Deus, então eu vou vigiar e não vou fazer. Não vou fazer. Então eu preciso olhar de fato e ver se realmente eu estou vigiando. Então entendemos que Jesus naquele jardim, ele estava angustiado, ele foi para vigiar e orar, porque não queria estar separado do Pai, enquanto que os discípulos ouviram a instrução, Jesus estava, e voltou ali, eles estavam dormindo, e assim muitas das vezes somos nós. Jesus ele vai olhar para nós e encontra dormindo ainda por alguma circunstância. Ele está dando a direção, Ele está dando um norte. Olha, você vigia. Mas muitas das vezes o cansaço da caminhada, o cansaço da noite, o cansaço das opressões do mundo ou qualquer outra coisa tem nos deixado tão exaustos e nós não conseguimos vigiar. E isso tem nos tirado, tem nos enfraquecido espiritualmente. Então, nós vemos que, como diz o texto lá, eles estavam dormindo. E nós, quando Jesus ele olha para mim e para você, qual tem sido a intensidade do teu vigiar? Quando o pecado bate a porta, qual tem sido a intensidade do teu vigiar? Quando aquilo que não é lícito, qual tem sido a intensidade do teu vigiar? Quando você ouve alguma coisa que parece muito bom, mas você sabe que não é bíblico, qual tem sido a intensidade do seu vigiar? Quando te manda uma mensaginha que parece que é algo de motivação, mas você sabe que não tem nada a ver com a Bíblia, qual tem sido a intensidade do teu vigiar? Quando as coisas que você sabe que não tem nada a ver com a Bíblia, qual tem sido a intensidade do teu vigiar? Quando você ora, a tua oração, qual tem sido a intensidade do teu vigiar? Qual tem sido a intensidade do nosso vigiar? Porque ali, é diante dessas coisas que eu vejo se eu estou vigiando ou não. É diante dos momentos, muitas das vezes, difíceis, os momentos de aflições, é que ali, muitas vezes, se eu realmente estou vigiando. Muitas vezes é o momento das aflições, muitas vezes também é os momentos bons. Ali também é revelado se realmente eu estou vigiando. Porque o vigiar não se trata de um tempo, mas tem que ser constante. Todo o tempo, todo o momento eu preciso
está vigiando de fato. Então vemos que Jesus falou para eles vigiar, e eles não vigiaram, dormiram, não vigiaram de fato. E muitas vezes nós estamos assim. Esse vigiar, ele vai falar também, ele vai dar ideia também de algo que Jesus vai voltar. Temos que estar atentos, temos que estar firmes, temos que estar atentos à sua volta. Mas também vai falar de uma forma que eu estou vivendo aqui, de uma forma de como eu estou agindo. Eu vigio porque sei que Jesus vai voltar. Eu vigio porque eu sei que as coisas do mundo tentam me tirar o foco, tentam me tirar de alguma forma. E eu preciso. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Mais uma sobre vigiar. Preciso estar vigiando. Será que há essa vigilância na minha vida? Salmo 141. Salmo 141. Esse eu gostaria de ler com você. Salmo 141. Salmos 141. Os primeiros versos. Salmo 141. Ela diz o seguinte: Senhor, eleva o meu clamor a Ti, vem depressa, presta ouvido à minha voz quando te invoco, que minha oração seja como incenso diante de Ti, minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios, não deixe meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas, na companhia dos malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Às vezes eu não estou vigiando o meu modo de caminhar, eu não estou vigiando o meu modo de orar, eu não estou vigiando o meu modo de falar. Às vezes eu falo de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu não estou vigiando as coisas da minha vida. Eu não sei se você está me entendendo até aqui. Amém, gente? Então, existe essa vigilância. Às vezes nós estamos perdendo essa atenção. A caminhada da vida está nos cansando. Precisamos renovar nossas forças no Senhor. Hoje à noite de nós nos arrependemos se nós não estávamos vigiando. Hoje à noite de nós renovarmos as nossas forças. Se nós estávamos cansados diante da caminhada, apresente isso para o Senhor. Apresente isso para Deus, mas tome posição na vigilância. Não deixe o cansaço te vencer, mas esteja atento. Não deixe o sono te vencer, mas esteja atento. Precisamos vigiar os nossos caminhos. Precisamos vigiar nossos filhos, nossa família, e não no sentido de ficar lá, como é que fala? Você me entendeu? Não é no sentido de você, aonde todo lugar, vou ficar bem ali pressionando, não é isso. Mas você vigiar o que eles estão vendo, seus filhos, você vigiar a forma que eles estão caminhando, nós vigiarmos a forma que estamos em casa. Nós precisamos estar vigiando, então. 3 razões para a vigilância. 1 Pedro, como nós já lemos, o diabo anda ao nosso derredor, buscando o que possa tragar. Hebreus 12:1, o pecado tão perto nos rodeia. Mateus 26:41, a carne é fraca. Além da mesma forma que ser sóbrio está ligado com vigilância, nós sabemos que, obviamente, que orar também está ligado com vigilância. Vigiar e orar estão coligados. Porque não é só o vigiar, porque tem pessoas que estou cuidando de todo mundo, mas não tem relacionamento com Deus. É o vigiar só no sentido, está errado, está errado, está errado.
mas o que eu estou me relacionando para mudar isso que está errado? Né? Como é que eu estou orando nisso? Como é que eu estou me posicionando quanto a isso? E é aquela que ora, mas não vigia. Por isso sempre o pecado tem alcançado, a frieza tem alcançado, as armadilhas têm alcançado essa pessoa. Então, o vigiar sempre está ligado também com a oração, sempre vai estar ligado com isso. Será que estamos vigiando de fato? Então, quando não oramos, não vigiamos, damos lugar ao pecado. Vigilância e oração formam um dueto. Que maravilhosa canção será a nossa conduta diária para Deus. Então precisamos ter isso, vigilância e oração. Entenda uma coisa, que o corpo não vai querer vigiar, a carne não vai querer vigiar, a carne não vai se converter. É nós que precisamos ser vigilantes e colocar ela no lugar dela. O problema é que muitas das vezes nós deixamos, nós queremos aquilo que nos dá prazer. Nenhum de nós queremos passar acordados. Nós queremos descansar, nós queremos o prazer nosso. Mas muitas das vezes, ao vigiar, nós temos que contrariar a nossa carne. Nós temos que contrariar aquilo que muitas das vezes nos agrada, para agradar a Deus. Então entenda que o vigiar, muitas das vezes, você vai ter que colocar a carne no lugar dela. Às vezes a tua carne vai querer aquilo, mas o teu eu vai querer aquilo, mas você sabe que aquilo não condiz, vai te trazer algo ruim mais à frente em Deus. Então eu vou vigiar. Então não espere a carne sentir, não espere a carne ter vontade de vigiar, porque a carne não vai se converter. É você que tem que colocar, é nós que devemos colocar ela no lugar dela, né? A carne é fraca, mas se vivemos no Espírito, colocamos ela no lugar dela, sabe? Então, vigia, gente. Precisamos vigiar de fato. Vigiar e orar, e afinal o reino de Deus é tomado por força. Lucas 16. Será que nós estamos atentos a tudo isso? Será que estamos atentos a essa vigilância constante? Ou será que não? Será que estamos queimando isso dentro de nós? Entendemos que Deus tem nos proporcionado o Espírito de Deus, as coisas de Deus em nós. Mas nós temos esse encargo de estar vigilantes contra tudo isso. Não é automático, me converti agora. Não, eu preciso tomar o meu lugar de vigilante. Eu e você somos vigilantes de Deus. Da mesma forma que Deus muitas vezes vai exemplificar o caráter de um cristão, Ele vai usar o exemplo, muitas vezes, de agricultor, de mensageiro, de muitas outras profissões. Nessa noite eu quis trazer esse vigia. Deus está tratando nós como esse vigilante de fato. Precisamos estar atentos às coisas, atento às armadilhas, atento a tudo, porque nós precisamos guardar isso que é mais precioso de qualquer coisa. É aquilo que Deus, Ele nos proporcionou. Há muitas figuras usadas na Bíblia para ilustrar o caráter. Isso aqui, como eu falei para você. Hoje nós falamos sobre o vigia. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Eu imagino, se ele fala para guardar o que tens, ou vigiar o que tens, para que ninguém roube, quer dizer que tem circunstâncias tentando roubar, tem perigos tentando roubar. Então há necessidade de eu vigiar, para que não haja, que ninguém roube isso. Amém? Já vou chegando ao final, gostaria que você ficasse de pé, por favor. Então, qual tem sido a intensidade de fato? Estamos sendo vigilantes na oração,
Estamos sendo vigilantes nos jejuns, estamos sendo vigilantes na nossa caminhada, estamos sendo vigilantes no que falamos, estamos sendo vigilantes no que ouvimos, estamos sendo vigilantes nessas coisas, ou será que não? Entenda uma coisa, gente, eu não sei se você compreendeu o que eu quis passar, mas mínimos detalhes, o vigilante, ele vai atentar para todas as coisas, ele vai olhar os mínimos detalhes, ele vai olhar todo o que é propenso ao perigo, tudo aquilo que é propenso, que pode ser perigoso um dia, ele já vai olhar. E nós devemos olhar as pequenas coisas, devemos olhar se realmente não está me tirando de Deus. Talvez a forma que eu estou orando não está sendo legal, talvez a forma que eu estou me relacionando com o irmão não está sendo legal, talvez a forma que eu estou levando o evangelho, vivendo, não está sendo legal, não é? Então vigia quanto a isso, porque talvez essa falta de vigilância nessa parte é o que nos está nos fazendo perder aquilo que é mais valioso. Então que nessa noite, se nós estávamos assim, muitas vezes nós estamos assim, o Espírito Santo não traz uma palavra, uma série de mensagens por trazer, mas ele traz com um propósito, e o propósito desse tempo, desse momento, dessa série, eu tenho que vigiar. Às vezes Jesus está olhando para nós e dizendo, nem uma hora você consegue vigiar? Nem uma hora? Ele olhou para aqueles discípulos e falou isso, até quando você vai dormir? E quando eu estava fazendo essa mensagem, eu estava pensando exatamente nisso, como agora, hoje, Jesus se ausentando por um tempo, mas ele se ausentando falando vigia, e às vezes ele voltando para dar uma olhada, eu não estou vigiando. Voltou pela segunda vez, eu não estou vigiando. Talvez ele está olhando várias vezes para mim, para você, e não estou vigiando, porque ele vai voltar. Da mesma forma que ele deixou os discípulos naquele momento por um determinado tempo, nós estamos por um determinado tempo esperando a sua volta. Mas quando ele voltar, qual a intensidade da vigilância minha e tua? Qual a intensidade? Porque às vezes nós estamos cansados, estamos deixando o sono espiritual nos envolver, e isso está nos tirando o foco de Deus. Talvez nós não estamos tão firmes, tem coisa que a gente, não, esse pecado não vai entrar, mas quando vem uma coisa mais amena, quando vem uma coisa, mas Deus entende, e nós estamos deixando entrar, e precisamos compreender isso. Então possamos fazer um check-up da nossa vida e entender, temos que vigiar em todos os sentidos. Somos esse vigilante, tem uma coisinha que está errado, vou tirar a partir de hoje, é uma amizade que não está legal, eu prefiro perder a amizade com alguém do que com Cristo, porque amigo de Deus, prefiro ser amigo de Deus. Mas às vezes nós damos legalidade, sabe, nem todas as pessoas que nós passamos, convivemos no nosso trabalho, são pessoas que nós devemos ter alianças, tá? Nem todas as pessoas que nós convivemos devemos ter alianças com ela. Nós falamos com todos, mas nem com todos ter alianças. Precisamos vigiar quanto a isso. Vigiar. Então, nós iremos cantar uma canção e eu irei orar. E enquanto você ouve, você canta essa canção, pense com você: qual área será que eu não estou vigiando? Qual é a circunstância? Talvez é na minha oração, talvez é no meu modo de caminhar, talvez é a forma que eu estou tratando, estou me relacionando com as pessoas, ou talvez é até um pecado. Eu não sei qual é a forma de vigiar, qual é aquilo que não está sendo vigiado. Mas hoje, como soldado de Cristo, como vigilante, como guarda, assuma o compromisso de vigilância.